Enquanto eu tava assistindo A Noiva, né, o novo filme da Maggie Gyllenhaal, eu tava pensando em como ela, antes de fazer a noiva de Frankenstein no filme, ela tava fazendo um Frankenstein, né? Ela não tava contando a história de Frankenstein, mas ela tava fazendo um filme que eu falei, cara, é um filme Frankenstein, porque tem tanta coisa interessante, tanta coisa legal, montada e desmontada e encaixada de uma forma que eu falei, cara, sei lá, mal costurada, sabe? Que eu falei, pô, por mais que tenha coisas muito legais aqui, ao mesmo tempo também é um filme que eu senti que ele é muito cansativo, tem um ritmo muito pesado, e que ele tava assim, por vezes eu tava assistindo o filme e falava, uou, eu tô diante de um dos melhores filmes do ano. Em outros momentos eu já ficava sendo afastado de novo pelo filme. Que é um filme que, assim, por mais que eu não estava ali, pô, tô louco pra assistir A Noiva, o filme mais interessante do ano, não. Mas eu tava curioso porque, além de ser uma história que eu gosto, né, Frankenstein é uma história que eu gosto, já falei bastante disso aqui no ano passado, que a gente teve o Frankenstein do Guilherme Del Toro. É uma história que, pô, tem um elenco muito bom, gosto muito da Jessie Buckley. A diretora é interessante, a Meg Gyllenhaal, ela fez A Filha Perdida da Netflix, que eu achei bem interessante, bem legal. Então eu falei, pô, quero ver como ela vai atualizar essa história. E por mais que ela tenha coisas muito legais ali pra mostrar, principalmente na parte visual, na estilização que ela entrega na direção dela, é um filme que eu sinto que ele é bastante cansativo. Eu tive alguns problemas com ele. Eu sentia que em vários momentos do filme é como se eu estivesse vendo vários esquetes distintos, né, todos ligados ali pelos personagens, mas que eram, sei lá, desconstruídos e reconstruídos, remontados de uma forma que ainda é funcional, mas que não é 100% agradável, tal qual a criatura de Frankenstein, que exerce um papel muito forte tanto nessa história da noiva, né, quanto nesse filme especificamente, onde a Meg Gyllenhaal basicamente ela faz uma atualização, não para os dias atuais, tá? Não é um filme contemporâneo, mas ela é uma coisa que ela tira ali dos anos, sei lá, 1800 para levar para o começo do século XX, ali para o começo dos 1900. É um filme que ele é um filme de época e ele tem isso de uma forma muito interessante, a forma como ele vai retratando os personagens, a forma como ele vai retratando aquele universo. É tudo muito fascinante, é tudo assim, muito que tu bate o olho e tu quer explorar, tu quer entender aquele mundo, tu se interessa. Mas eu acho que não ajuda quando a história ela não sabe muito para onde ela tá indo, né? A gente claramente a diretora ela tava lidando com muita coisa, ela tava querendo colocar e expressar muitas ideias. Isso por si só já é louvável. Eu acho que isso torna o filme por si só já um filme que vale a pena assistir. É um filme que a gente vai lembrar dele, sabe? A gente vai lembrar, ele é muito marcante em várias questões, mas ao mesmo tempo é um filme que, poxa, eu vi que ele tinha 2 horas, fui assistir o filme e durante a sessão tava pensando, cara, esse filme tem 2 horas e meia, 2 horas e 40, tava errada aquela informação. Quando acabou, eu voltei e falei, não, era só 2 horas mesmo, só que é um filme que ele é muito cansativo. Eu prefiro rever antes de realmente colocar esse peso na montagem, falar que a montagem é ruim. Talvez a montagem não seja ruim, seja realmente por causa da forma como a história ela se embaraça, como ela vai misturando personagens, ela vai trazendo temas diferentes e ela vai se tornando meio inchada. Então, eu não sei se esse ritmo é por causa realmente da montagem não ser boa ou simplesmente porque a narrativa ela é muito complexa, ela tá lidando com muita coisa. Mas o que eu posso afirmar com certeza foi que eu saí da sessão bastante cansado do filme. Eu tava cansado, eu tava sonolento, e infelizmente isso já é o suficiente para mostrar para mim que a experiência não foi lá como eu gostaria. E antes de eu começar a falar sobre isso, eu quero aproveitar que a gente tá no começo do vídeo, que você ainda deve estar assistindo, para te pedir para você, principalmente que chegou de paraquedas, para se inscrever nesse canal. Vejo que muita gente que está vendo os vídeos, 90% das pessoas que veem meu vídeo ainda não estão inscritas aqui. Então já se inscreve, você vai me ajudar pra caramba, deixando um like nesse vídeo, você vai me ajudar ainda mais. Pra você que não me conhece, aqui quem fala é o Adam, tô sempre falando de cinema aqui no canal do YouTube. Falando de todo o cinema que eu puder falar, desde filmes que chegam no streaming, filmes que chegam nas telas do cinema, terror, docs, estou fazendo cobertura de Oscar, então aqui é o meu mundinho de cinema, eu estou te convidando a fazer parte. Aproveita também para deixar um comentário sobre A Noiva da Maggie Gyllenhaal. Você já assistiu, você não assistiu? O que você acha do filme, se você já viu? Se você não viu, qual é a sua expectativa? E lembrando também que se você quiser trocar uma ideia mais direta ali comigo, vale me seguir nas outras redes sociais, o @ tá aqui na tela e os links na descrição do vídeo. E bora aí continuar falando de A Noiva, dirigido pela Maggie Gyllenhaal, uma atriz que ela é uma excelente atriz, e ela é uma excelente diretora, isso fica claro nesses dois filmes, né? A Filha Perdida é um filmaço. A Noiva, eu tenho alguns problemas com esse filme que eu não consegui me conectar, mas eu consigo ver muito a mão
dessa diretora, né? Tanto na hora que ela vai abordar os temas, como na hora que ela vai construir aquele universo, que ela vai apresentar esse universo que é um universo hiperestimulante, assim, é muito difícil você não se interessar. Tanto porque visualmente ele é um filme muito legal, quanto também porque ele tem uma trilha sonora muito forte, que embala muito bem, e também tem, é claro, uma atuação magnética da Jessie Buckley, facilmente uma das melhores atrizes em atividade, tá caminhando aí numa jornada para levar o Oscar por Hamnet. Adoro como a atuação da Jessie Buckley, ela meio que parece uma Gina Hollands ali, Uma Mulher Sob Influência, ela tem os tics, ela tem um síndrome de Tourette, só que, claro, dentro dessa estética, dentro dessa história gótica, noir, sombria, de terror, que é A Noiva. E que aqui se junta ao Christian Bale, né, que é um ator também muito querido, que é um ator que ele, marcou bastante ali a primeira década dos anos 2000 com os filmes do Batman, com a parceria que ele teve com o Christopher Nolan, e também porque ele é aquele cara, aquele ator que a gente brinca, né, que é o ator de método, ele precisa fazer um personagem magro, ele perde peso, precisa fazer um personagem muito gordo, ele ganha peso, agora ele precisou fazer o Frankenstein, sei lá, trocou os membros do corpo dele, não sei, porque é tão método, que eu não duvidaria que viessem com essa historinha. Mas o fato é que sim, eles têm uma química muito interessante que a Maggie Gyllenhaal consegue usar para extrair o máximo que ela consegue, também muito para fazer homenagens, sabe? Essa coisa de, parece que o filme é composto por vários sketches que são desconstruídos e depois reestruturados de uma forma única. É a sensação que eu tenho porque é um filme que ele tá fazendo várias homenagens, ele tá trazendo várias referências, que são muito legais de acompanhar. Então tem referências, por exemplo, obviamente aos monstros da Universal, que é onde a gente tem uma adaptação de Frankenstein muito famosa, ficou muito marcante, o visual do Frankenstein, a noiva de Frankenstein também a gente tem ali nos filmes dos monstros da Universal. Então essa ideia de você trazer ali, por si só já me soa como uma homenagem, mas ela também coloca coisas como Bonnie e Clyde, transformar o casal ali de criaturas quase como Bonnie e Clyde dessa história. Também brinca muito com a cena dos musicais dos anos 40, 50. Tem cenas, inclusive, excelentes. Acho que a melhor cena do filme, ela é uma cena musical. Eu pensei que o filme já estava chegando no final nessa cena, porque eu falei, cara, até agora esse foi o ápice, sabe? Esse filme vai fechar no ápice. Ele ainda tinha muita coisa além, mas a cena musical desse filme foi onde eu peguei e falei, eu tô diante de um dos melhores filmes do ano. Ainda que depois eu discordei de mim mesmo, né? Depois eu falei, não, mas aquela cena musical é realmente excelente. Inclusive, eu acho que talvez A Noiva, se fosse um filme completamente musical, ele teria me agradado um pouco mais, né, a julgar por essa cena. Ela também brinca muito com o cinema noir, a forma como ela usa as sombras, como ela usa as luzes, a forma como ela coloca ali o trabalho e os personagens dos detetives que estão tentando ir atrás dessas criaturas, né, bem Bonnie e Clyde, né, estão fugitivos, então tem todo um lance de você jogar com o submundo do crime, de você jogar com aqueles detetives que ficam contra a luz, com chapéu, sobretudo, que é algo bem assim, um símbolo muito conhecido e relacionado ao cinema noir, que está muito presente no filme. E eu acho até que a Maggie Gyllenhaal, ela consegue trazer uma referência muito interessante do cinema do John Waters, né? Eu assisti um filme do John Waters, que se chama Cecil Bem Demente, que é muito interessante, é muito maluco, onde uns caras ali que estão tentando fazer um filme, eles são todos meio malucos, meio revolucionários, e abaixa o sistema, e tem todo o lance de você suprimir o desejo sexual porque você vai canalizar isso pra arte. E é um filme super punk, que A Noiva também é. Então a Maggie Gyllenhaal, eu sinto que ela trouxe um pouco dessa experiência que ela teve com o John Waters pra construção geral de A Noiva. E aí ela vai compondo uma narrativa feminista, punk, bem interessante, a forma como ela usa a trilha sonora, a forma como ela usa símbolos visuais, né? Então toda a presença da noiva, o desenvolvimento da personagem vai se dando ali num cenário muito punk, de revolta, de revolução, de você ser meio anarquista. E aí esse anarquismo ele vai se misturando com uma veia feminista que vai sendo construída desde o começo do filme, que é muito boa, inclusive eu gosto muito do discurso que ela faz aqui, né? Eu acho que talvez seja um discurso que eu sinto que é um pouco mal embalado, que eu não amei o filme, mas é um discurso muito legal, a forma como ela vai trabalhando esse lance feminista. Mas ao mesmo tempo é uma coisa que se perde um pouco nessa montagem, se perde um pouco nesse tom mais cansativo. A prova maior disso pra mim é a personagem da Penélope Cruz, que é uma personagem que eu sinto que ela tá muito deslocada do filme, apesar de ser uma personagem claramente relevante pra história, né? Porque também vai tocar nessa coisa do feminismo, também vai ser essa coisa de, as mulheres, elas, onde quer que elas estejam, elas são desacreditadas, elas são subestimadas, e aí a gente tem a noiva, de um lado,
e a detetive, interpretada pela Penélope Cruz, do outro lado, né? Então essas narrativas elas vão se cruzando através desse tema, esse tema meio, como eu falei, feminista punk, tem uma coisa meio Vivienne Westwood no visual geral do filme que eu acho animal, mas ainda é um filme que eu sinto que ele é muito travado, ele é muito truncado, e por mais que eu consiga admirar essas coisas, é um filme que constantemente parecia estar me expulsando dessa experiência, principalmente porque tem várias inserções ali que ela faz, a Maggie Gyllenhaal, da própria Mary Shelley, né, que é a escritora, criadora de Frankenstein. Então a gente tem uma Mary Shelley no filme que ela aparece em vários momentos, que ela também é interpretada pela Jessie Buckley. E essa Mary Shelley, ela acaba sendo um dos guias do filme, interagindo diretamente ali com a história, o que, num primeiro momento, eu acho muito interessante. A referência é genial, você começar apresentando a história, apresentar a Mary Shelley e tudo mais. Mas eu sinto que, conforme isso vai se repetindo, né, e vai se tornando algo muito repetitivo no decorrer do filme, é algo que atrapalha, é algo que incomoda, é algo que me tirava do filme, e eu sinto que prejudicava ainda mais um ritmo que não estava perfeito, né? Então, assim, por mais que você coloca um filmaço, você faz umas ideias muito interessantes visualmente, a Maggie Gyllenhaal, ela é incrivelmente ousada, ela tem muitas ousadias na direção dela, no discurso que ela faz, na narrativa que ela constrói, mas ao mesmo tempo é uma narrativa que ela vai muito fragmentada. Em vários momentos eu me peguei pensando que era um filme muito bizarro, muito fragmentado, que parecia muitas vezes ser bizarro pelo bizarro, e talvez um filme que traga, né, as criaturas de Frankenstein, o Frankenstein e a noiva de Frankenstein, seja exatamente o lugar para você ser bizarro, para você jogar, empurrar os limites ao máximo. Mas eu acho que quando isso começa a prejudicar o andamento das coisas, começa a prejudicar ali a minha relação com o próprio filme, eu sinto que acaba sendo algo meio que não faz tão bem para a experiência geral. Então, assim, em vários momentos do filme eu me pegava admirando a maquiagem, me pegava admirando a fotografia, me pegava admirando o design de produção, me remetia algumas coisas, obviamente, ao Frankenstein do Guillermo del Toro, ao Poor Things, né, do Pobres Criaturas, do Yorgos Lanthimos, que também é uma releitura de Frankenstein. E esses filmes, acho que eles têm uma conversa muito interessante entre eles, mas eu preciso admitir que A Noiva, de todos esses três que eu citei, é o que eu menos gosto, justamente porque constantemente percebi que eu não estava conseguindo me conectar com a obra, né? Como eu falei, é uma coisa que, assim, enquanto esses outros dois que eu citei são filmes que me envolveram, me fascinaram do começo ao fim, A Noiva é um filme que eu estava muito intrigado, muito interessado em momentos pontuais, enquanto em outros eu estava me pegando, pensando ali, nossa, que filme cansativo, que filme chato, que filme muito longo. E ele nem é. Então, no final das contas, eu acho que isso acaba pesando muito pra experiência que eu tive com o filme. Saí meio desgostoso, saí meio frustrado, apesar de não ter uma expectativa específica com a obra, eu confesso que eu saí meio decepcionado. Então, para A Noiva, nota 6. Me peguei muito pensando em como esse filme, ele... não é que ele vai contra e desconstrói as ideias originais da Mary Shelley, ou do livro, ou nada assim. Até porque eu não me importo muito com isso, né? Eu falo aqui no canal que fidelidade ao material de origem não significa, não se traduz necessariamente em qualidade para a obra. Mas eu me peguei pensando muito em como vai ser a recepção desse filme para as pessoas que estavam até anteontem choramingando que o Del Toro mudou detalhes ali da história do Frankenstein no filme dele, ou que o Morro dos Ventos Uivantes não foi igual ao livro. Sabe? Eu falei, pô, será que essa galera vai gostar de A Noiva ou vai odiar também? Não sei, fica o questionamento. Mas é isso, pessoal. Como sempre, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Valeu, falou e até mais.